Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor Gustavo Fernando. Estou aqui diretamente dos estúdios do Palavra Profética Podcast, aqui sediado na Espanha. E quero aqui deixar um pequeno vídeo para vocês, um pequeno vídeo de conhecimento. É um assunto, na verdade, um assunto teológico, mas eu preciso que você entenda algo que vai ser muito poderoso para a sua vida e para a vida de muitas outras pessoas. Então a primeira coisa que você está vendo nesse vídeo aqui, além de mim, é essa foto, essa imagem. E essa imagem, o que você consegue observar nessa imagem? Você consegue ver um homem com um violão na mão, crianças com partituras de músicas, certo? Você vê uma mulher com um bebê, uma criança aqui embaixo, outras pessoas chegando, enfim. Você está vendo aqui um típico dia de festa de Natal. Ou seja, uma mesa com comida, aqui você vê uma árvore um pouco decorada, enfim. É um dia de Natal. E aqui exatamente, esse homem, ele é muito importante, mas talvez você não reconheça, porque a foto, como é uma imagem antiga, ilustrativa, talvez você não reconheça. Mas eu vou dizer quem esse homem é. Mas antes de dizer quem ele é, hoje eu quero falar com você sobre o Natal. Algo muito poderoso para a sua vida e para a minha vida. Nós cristãos que temos a Bíblia como base e regra de fé, nós precisamos entender algumas coisas. Porque quando se fala de Natal, hoje há muita gente ignorante nesse sentido. Por quê? Porque se você colocar uma árvore de Natal na sua casa, as pessoas vão dizer que você está levando ídolos para dentro da sua casa. Isso não é verdade. Nós sabemos que muitos de nossos irmãos são ignorantes nesse sentido. Mas nós precisamos entender algo muito poderoso. Sabe quem é esse homem aqui? Esse homem é Martinho Lutero. E essa é a sua família. E essa é a sua casa. E ele está em um dia de Natal comemorando com a sua família. Imagine você que Martinho Lutero, ele na história, ele é considerado como o homem que trouxe a árvore de Natal para os cultos. Incluso na época dele, as pessoas meio que debochavam da fé cristã, dizendo que essas pessoas fazem o culto da árvore, né? Dizendo assim. Mas enfim, eu quero te provar aqui hoje que ter uma árvore de Natal na sua casa é uma bênção de Deus e não uma maldição. Primeiro que as pessoas que usam aqueles versículos de Isaías, ou de Jeremias, ou de Ezequiel, quando dizem a respeito das pessoas que pegam madeiras e fazem para si objetos e colocam em suas casas, na verdade esses textos, se você examiná-los, o texto de uma forma crítica, hermenêutica, exegética, você vai entender que as semânticas das palavras exatamente está falando ali sobre ídolos. Ídolos, as pessoas que faziam ídolos de madeira e colocavam em suas casas. Havia pessoas que faziam ídolos de pedra e ídolos de todo tipo de material. Mas nesse quesito madeira que os textos falam, ali não está dizendo de decoração para sua casa. Ali está dizendo de ídolos, questão de adoração. As pessoas que colocavam ídolos de deuses e que os adoravam. Mas esse caso não tem nada a ver com isso. Eu vou te provar, tanto na Bíblia quanto aqui, que isso pode ser uma bênção de Deus para a sua vida. Agora imagine esse homem. Para quem não sabe quem foi Martinho Lutero, eu vou falar aqui bem rapidinho para você. Você já ouviu falar do dia 31 de outubro? Se você olhar aí no calendário, e muitas igrejas celebram esse dia, e o mundo inteiro na verdade, porque é uma data internacional. O dia 31 de outubro, exatamente em 1517, é inaugurada a igreja protestante, por dizer assim, ou a fé protestante. A fé protestante é exatamente aquela que protesta. Por quê? Porque esse homem mais conhecido como um monge ou como um padre, o que acontece? Esse homem, ele tinha acesso à Bíblia, aos livros dos originais. Então, na época dele, no ano 1500 para trás, as únicas pessoas que tinham acesso à Bíblia, à palavra de Deus, eram padres, monges, papas, etc. Ou pessoas do alto clero. Mas uma pessoa comum como eu e você, uma pessoa da sociedade, jamais teria acesso à Bíblia. E muito menos a linguagem original que ela foi escrita. Então, esse homem, inconformado com as coisas que eram pregadas,
e as coisas que eram vividas e as coisas que estavam escrito aqui, o que ele fez? Ele fez 95 teses rebatendo tudo aquilo que eles falavam dentro da Bíblia. Ou seja, tinha um papa da época que, se você pesquisar, você vai ver, o Papa Leão, ele dizia o quê? Ele dizia que cada moeda que caísse no cofre da igreja era uma alma que ia para o céu. Imagine você esse tipo de absurdo. Então ele começou a contestar essas coisas. E ele leu, especificamente lá na carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, ele leu que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Ou seja, ele não vai viver de indulgências, de coisas do tipo, ele vai viver da fé. Então, aí se inicia o movimento protestante. E se hoje existe uma igreja evangélica cerca da sua casa, perto da sua casa, graças a Deus, em primeiro lugar, e a este homem. Então, nós celebramos no dia 31 de outubro a Reforma Protestante. Mas esse homem também, ele não foi pioneiro só nisso, ele foi pioneiro em colocar uma árvore de Natal dentro da sua casa. Pare para pensar nisso. Imagine que Martinho Lutero estava um dia pela noite, ele saiu na rua e viu o céu todo estrelado e viu como que a neve que já tinha caído naquele ambiente, ele entrou num lugar que parecia mais uma floresta, estava cheio de pinheiros. Imagina aqueles pinheiros nevados, sabe? Pinheiros nevados, aquelas estrelas no céu, aquele ambiente mais lindo. Ele caminhando sobre aquilo, ele começou a sentir a presença de Deus, ele começou a exaltar Deus de uma forma tão gloriosa. E ele, no seu coração, ele dizia, como Deus é maravilhoso. Todos nós sabemos que quem um dia já viu a neve, já viu o mar, ou já subiu no alto de uma montanha, sabe o quanto Deus é grandioso, o quanto sua obra é maravilhosa. Então, Martinho Lutero, como uma forma de engrandecer a Deus e de ensinar as pessoas na prática sobre a criação de Deus, o quão Deus é maravilhoso na sua criação, ou seja, uma forma de contemplar a Deus através das coisas que ele criou. Então ele, o que ele fez? Ele cortou uma árvore daquela, uma mais pequena, claro, levou para sua casa e decorou com algodão, com algumas coisas e tal, e colocou em cima da mesa. Então o que acontece? Reuniu toda a sua família e começou a cantar hinos a Deus, e começou a exaltar a Deus e mostrar a eles o quão Deus é maravilhoso através da natureza. Mas nós sabemos que quando Deus criou o homem, ele também fez isso. Deus ele usou as árvores para engrandecer o seu próprio nome. Mas onde está isso, pastor? Eu vou mostrar para você. Se você tiver a sua Bíblia aí na sua casa, ou onde você estiver agora, Gênesis capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim, está na Bíblia. E o Senhor Deus fez brotar da terra árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Imagina você que no Éden, Deus colocou 4 tipos de árvore. E desses 4 tipos de árvore, uma árvore era boa para comer, a outra era agradável à vista, agradável aos olhos, a outra árvore era a árvore da vida que estava no meio do jardim, e a outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não que tinha 4 árvores, mas que tinha 4 tipos de árvore. Imagina que uma floresta, e dentro dessa floresta tinha esses 4 tipos de árvores. Mas o que me chama atenção aqui não é a árvore boa para comer, aquela que eu pego o fruto e como, uma maçã ou o que seja. Não. Não é a árvore da vida, porque essa nós já conhecemos. A árvore da vida, ela remete a Jesus. Por quê? Porque a árvore da vida tem que estar no centro da sua vida, no centro da sua casa. Jesus tem que ser o centro. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós precisamos entender o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Mas o que me chama a atenção é porque Deus colocou dentro da primeira casa do homem na terra
uma árvore que ele chama de árvore agradável à vista. Ou seja, Deus colocou ela ali somente para decorar, para que o homem possa olhar para ela e se maravilhar com as grandezas de Deus. E foi essa mensagem que esse homem entendeu e passou para o mundo inteiro, começando ali da Alemanha. Então imagine você que as pessoas que usam versículos bíblicos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, para falar que colocar uma árvore dentro da sua casa é um culto pagão, isso é fora de lógica. Isso é para você engrandecer a Deus. A casa do crente, a casa do homem, da mulher de Deus, tem que ter coisa boa para comer, tem que entender o que é certo e o que é errado, tem que ter coisas bonitas para você ver e, acima de tudo, no meio da sua casa, o centro da sua casa, você tem que ter Jesus como base dela, como base da sua vida. Então essa é uma mensagem fenomenal que esse homem conseguiu entender, vendo a natureza e meditando na palavra. Então, sobre acerca do Natal é acerca desse vídeo. Podemos ou não ter uma árvore de Natal na nossa casa? Fica aí para sua reflexão. Segundo o que a Bíblia diz, o que esse grande homem de Deus, um dos grandes pais da igreja, fez e fazia. Incluso, usavam até isso para debochar da fé dele, dizendo que aquele homem que faz o culto da árvore. Então imagina que isso começou a tocar tantas pessoas, que as pessoas começaram a fazer isso também. Colocar uma árvore na sua casa, decorar a árvore, fazer um culto com louvores, com adoração, e comer junto e louvar o nome de Deus. O importante não é nem a árvore. O importante é as grandezas de Deus. O importante é o que podemos ver e contemplar a Deus através do que nós estamos vendo. Amém? Que Deus te abençoe. Esse fica um vídeo aqui pro dia de Natal principalmente. E envie para todas as pessoas que você conhece e que ainda tem dúvidas sobre isso. Não caia nessa de pesquisas de internet que fulano escreveu, Beltrano escreveu, pessoas que não entendem, não leu a história, não sabem de nada. Na verdade são pessoas nécias que pensam que sabem de algo. Mas estude a história de fato, leia livros. Não veja artigos de internet, textozinhos de internet que pessoas que nunca estudou, nunca foi para uma faculdade estudar, aprender, nunca leu um livro na vida e quer falar algo sobre isso. Então, não dê moral para essas pessoas. Pense naquilo que a história verdadeira diz e o que tem base na Bíblia. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.